Olá, você que vem acompanhando todo o trabalho da Prefeitura Municipal de Irieira. É um prazer estarmos de volta nesse dia 26 de junho. Dia esse que foi estabelecido pela ONU, Organizações das Nações Unidas, como Dia Internacional contra o Uso e o Tráfico de Drogas Ilícitas. E estamos desenvolvendo durante o mês de junho uma campanha de muita importância no município de Irieira, que é uma campanha de conscientização e também de combate ao uso e o tráfico de drogas. E hoje, para falar desse assunto, nosso entrevistado, que já está aparecendo aqui no nosso telão, é o Kennedy Brandão. Ele que é psicólogo e vai bater esse papo com a gente para falar para a gente um pouco sobre o uso de drogas, conceituação, o papel da família, enfim, muitos assuntos pertinentes que nós iremos aqui falar nessa entrevista. Kennedy, é um prazer estar contigo. Quero agradecê-lo imensamente pelo privilégio dessa entrevista. Obrigado, Clóvis, pelo convite. Para mim também é muito bom, é um prazer enorme estar podendo aqui a gente estar conversando e falando de um assunto que é tão importante e tão atual na nossa sociedade. Prazer é todo nosso. Doutor, é um assunto bastante debatido em toda a imprensa, não só no Brasil, mas em todo o mundo, essa questão do tráfico, do uso, e várias campanhas de conscientização têm sido desenvolvidas no Brasil, em especial no Brasil. Mas assim, é um assunto bastante complexo quando a gente fala o que é drogas, afinal de contas. É uma pergunta que as pessoas sempre falam e existe uma confusão muito grande em torno de tudo isso. Eu queria que o senhor conceituasse pra gente o que de fato é drogas. Perfeito. É uma ótima pergunta, inclusive. Bom, primeiro a gente precisa entender que o termo droga ele tem uma origem ali ou holandesa ou francesa, né, da palavra drug, né? Então significava ali folhas secas, que por muitos anos era o que era utilizado para tratar diversas doenças, certo? Hoje, a partir disso, a gente entende que droga é toda e qualquer substância que, em contato com o nosso corpo, ela vai provocar alterações na nossa sensação, percepção, a forma da gente ver e sentir o mundo. Perfeito. Um outro detalhe, doutor, é a questão das drogas lícitas e ilícitas. Quando a gente fala de droga, a gente, embora lembra da bebida alcoólica, do crack, da maconha, da cocaína, de outras drogas, as chamadas drogas pesadas, mas a gente sabe que existem outros tipos de drogas. Eu queria que o senhor falasse pra gente o que é uma droga lícita e o que seria uma droga ilícita. Por gentileza, esclarece pra gente esse ponto que eu acho que é muito importante. Certo, é importante. Quando a gente pensa em drogas lícitas, nós estamos referindo àquelas drogas que têm a sua comercialização, né, a sua venda e compra legalizada e autorizada pela justiça. Então a gente tem o álcool, o cigarro, os medicamentos, né, que também são inclusos aí em drogas, causam alterações no nosso sistema nervoso, né? E aí, quando a gente se refere a drogas ilícitas, a gente está se referindo ao que popularmente algumas pessoas conhecem como as drogas mais pesadas, né? Que seriam o crack, a cocaína, a heroína. São drogas que são proibidas a sua comercialização e a utilização, né, dentro da sociedade, né? Ótimo, bastante esclarecedoras todas essas informações. Doutor, a gente sabe que temos em torno da questão das drogas vários assuntos voltados para a questão do uso, do abuso, da dependência. E assim, são coisas que a gente sempre fica querendo entender de perto, de uma forma melhor, o que seria uso, o que seria abuso, o que seria de fato dependência. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente explicações nesse contexto para facilitar esse entendimento para a gente, que talvez não temos um conhecimento mais profundo relacionado a isso. Perfeito. É uma ótima pergunta. Quando a gente pensa em uso, a gente está se referindo a um padrão de consumo esporádico, né, em reuniões familiares, em eventos com amigos, né, o álcool, por exemplo, o cigarro. Então, é um uso mais esporádico em situações específicas. Quando a gente fala em abuso, aí a gente está aprofundando um pouco mais, porque a gente se refere a um padrão de consumo que vai trazer problemas para a saúde psíquica, para a saúde física e até mesmo algumas disfunções comportamentais, né? Então, crise de ansiedade, é possível que venha a partir desse consumo abusivo, irritabilidade, né? Quando a gente fala em dependência, aí a gente aprofunda um pouco mais. Porque aí a gente está falando de um padrão de consumo em que o que tem de característica assim, na dependência é exatamente a impulsividade. A pessoa não consegue controlar mais esse consumo, tá certo? Então é um uso contínuo, periódico, sem conseguir ali manter um equilíbrio entre o período de uso e período de não uso, certo? É bem constante e aí isso vem trazer problemas
nas áreas sociais, nas áreas profissionais, na escola, na relação familiar, tá certo? E a gente pode até fazer uma diferença aí, dependência física e dependência psicológica, né? Que seriam os quadros de dependência. Sendo a dependência física que possui uma forma de tratamento hoje de forma mais simples, na verdade mais fácil, né? Através de medicamentos, acompanhamento médico, psicológico. Mas quando a gente fala na dependência psicológica, aí a gente pode ter um probleminha maior, porque essa é de maior difícil tratamento. A dependência psicológica, inclusive, é o que faz com que a pessoa volte ao uso, aquele consumo de forma dependente mesmo da substância. Muito bem, doutor. Muito pertinente todas essas informações para a gente. Um assunto, doutor, que eu acho que tem ganhado destaque, mas talvez precisa ser melhor enfatizado, não só a nível nacional, mas também a nível estadual e, por que não, a nível municipal, essa questão, né, da dependência. Isso por quê? Quando a gente fala dos dependentes a nível municipal, a gente fala de uma realidade muito mais próxima e é de suma importância também a gente trazer esses debates. E dependência naturalmente gera consequência. Eu queria perguntar para o senhor justamente isso. Quais são as consequências dessa dependência, doutor? Perfeito. Quando eu me refiro, por exemplo, ao uso, a gente às vezes tem a falsa ideia de que eu só uso esporadicamente, isso não vai ter problemas. A gente tem um grande exemplo hoje que é o álcool. O álcool misturado ao volante, por exemplo, o Brasil é campeão de acidentes do trânsito. Então essa mistura, a gente sabe as consequências que isso pode trazer. Então mesmo o uso esporádico, um uso momentâneo, ele traz algumas consequências, tá certo? Como esse exemplo claro do álcool. Mas a gente pode pensar também em consequências a longo prazo. A maconha, por exemplo, ela deteriora ali a sua memória, então você começa a ter perda na memória, perda de consciência, né? Começa a não ter mais tanta facilidade para reagir a determinadas situações. Né? O álcool pode trazer ali impotência sexual a longo prazo, né? A questão da cocaína, da maconha também tem um ponto interessante na questão dos homens, que é tanto a diminuição do testículo, diminuição na produção de esperma. No caso das mulheres, a gente pode estar tendo aí o bloqueio mesmo na produção de ovulações, né? Então assim, a droga, mesmo em uso esporádico, um uso abusivo, em estado de dependência, ela apresenta sérias complicações, né? A gente tem, por exemplo, no caso do álcool, a síndrome de abstinência, que a partir do momento que a pessoa tenta fazer aquela interrupção de forma brusca, ela não consegue. E aí isso tem efeitos devastadores na sua saúde física, psíquica, tá certo? Perfeito. Uma outra coisa que eu queria que o senhor falasse para a gente, doutor, é a importância da família nesse contexto. A gente sabe que quando o indivíduo ele passa a ser dependente químico, que vem todo esse processo de consequência, a participação familiar é de suma importância para que esse indivíduo ele possa se reerguer, ou seja, para que ele tenha forças para poder sair, para poder se livrar de toda essa dependência. Eu queria que o senhor falasse para a gente desse papel da família nesse contexto propriamente dito. Com certeza, com certeza. Quando a gente fala em fator de proteção, logo vem à cabeça a família, né? A família é uma base muito importante, isso para a criança, para o adolescente, para o adulto, tá certo? Então, a família precisa ter ali aquele convívio. Por exemplo, os pais precisam ter o monitoramento dos seus filhos, ou supervisão, saber com quem anda, aonde vai, o que faz, como está gastando seu dinheiro. Mas isso de uma forma, eu digo sempre isso aos pais, isso de uma forma acolhedora, no propósito de entender o que está acontecendo com aquele adolescente, sabe? Porque aí você dá abertura, tanto para ele te ouvir, quanto para você também ouvir o que está acontecendo com o seu filho. Na fase adulta também é a mesma coisa, a família serve ali como um apoio. Eu costumo sempre dizer, Clóvis, que o apoio que a gente não tem na família, não tem em casa, muito provavelmente a gente vai conseguir na rua. E na rua a gente pode ter o elemento que é a droga como um artifício facilitador, né? Produzindo ali um falso apoio, né? Um apoio inicial muito bom, mas que com o tempo começa a deteriorar e apresentar sérios problemas. Muito bem, doutor, olha, muito importante essa entrevista, falando de um assunto tão pertinente, sobretudo hoje, dia 26 de junho, dia esse
que estamos, obviamente, debatendo, que se debate, melhor dizendo, em todo o Brasil, essas questões voltadas para o uso, para o tráfico, de conscientização, enfim, todo esse trabalho que vem sendo feito no Brasil e que aqui em Inieira não é diferente. Bom, quero agradecê-lo pela entrevista, foi bom demais tê-lo aqui conosco, obrigado mesmo e parabéns pelo conhecimento e, de uma certa forma, obrigado por trazer informações tão importantes para a gente. Eu também agradeço muito pelo convite, é sempre bom a gente estar podendo tratar de assuntos tão delicados, né, no meio da nossa sociedade, principalmente aqui no nosso município de Inieira, levando informação para as pessoas, isso é sempre importante. Obrigado mesmo, obrigado pelas informações. Tá aí, portanto, esse é o Dr. Kennedy Brandão, ele que é psicólogo, falando conosco concernente à campanha de conscientização, combate ao tráfico e ao uso de drogas no município de Inieira, que é uma campanha bonita que não vai ficar só até esse dia 26, ao contrário, será desenvolvida durante o ano inteiro, durante toda a gestão, trazendo informações, trazendo esclarecimentos, possivelmente uma vez a cada 15 dias nós estaremos aqui entrevistando um profissional da saúde, da segurança pública, enfim, toda essa gente bem informada para levar informações de importância enorme para você que vem acompanhando todo esse trabalho, toda a gestão que a Prefeitura vem fazendo. Quero agradecer o seu carinho e a sua companhia e eu prometo voltar na próxima oportunidade, se Deus quiser. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.